Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. No ar, aquele momento que você mais aguarda da semana. O seu, o meu, o nosso. Hora do prêmio, com É, Jean Narras, Camaro Amarelo, Dona Marocas Ferrari. Jorge Barbosa, Oscar, E Júlia Menta, prêmio Chuchu do Ano. que coisa, né, bem? Ainda bem que não é a framboesa de ouro. Boa, framboesa de ouro, muito bem. Então vamos começar a Hora da Fofoca, invadindo aí o seu espaço onde você estiver. Lembrando que você pode nos ouvir aí agora em qualquer lugar, que não tem desculpa para não ouvir a Hora da Fofoca, o programa que te traz alegria e também o terror aí das celebridades, não é isso? É verdade. E antes da gente continuar, eu quero fazer um pequeno anúncio, né? Que é o seguinte: o Melhores do Ano de Santo André, São Paulo, 2024, em 9 do 9, informou suas indicações, das quais destacamos Hora da Fofoca na categoria Podcast. Já narra nas categorias jornalista, radialista e professor de matemática, Jorge Barbosa na categoria humorista e a Web Rádio ABC na categoria Web Rádio. Parabéns para todos os participantes indicados. Mais do que isso, a gente tem que celebrar e dar parabéns aos ouvintes, porque sem os ouvintes nós não seríamos absolutamente nada. Então, ao público aí da Hora da Fofoca, muitíssimo obrigado por estar sempre nos prestigiando, e tenho certeza que tudo que nós fazemos é com maior carinho, com maior devoção, sempre procurando o melhor, sempre procurando trazer as notícias e ao mesmo tempo animar a sua semana. Certo, Jorge Barbosa? Certo, eu queria falar para vocês, eu acho que em nome da equipe, assim, eu acho que são mais de. Gente, eu não sei dizer para vocês quanto tempo a gente já está com a Hora da Fofoca. A gente teve um ano hiato, né? Mas nesse tempo que eu e Janara trabalhamos juntos, é muito interessante, né, Jan? Depois da pandemia, a gente está sendo premiado, né? É, eu vou ser sincero para vocês, me deixa um pouco emocionado, porque é muito tempo que a gente está trabalhando, né, Jan? E só a gente sabe o que a gente às vezes rala para a gente tá gravando, né? Os perrengues que a gente passa, tanto profissionais como pessoais. E é claro, mais do que nunca, um reconhecimento, né? Eu acho que há muito tempo a gente batalha por isso, né, Jean? E gente, é gostoso. Para mim, 2024, essa agraciação, né? Como para a nossa equipe, né, de forma geral, tá vindo num momento muito bom, muito bacana. Então, obrigado a todos, né? Esperamos continuar fazendo para merecer por isso, né? E tem bastante coisa para a gente contar hoje. Segure a emoção, porque tem muita forofofoca. Certo, dona Marocas? Certo, bem. Eu quero minha parte em dinheiro. Devia ter o prêmio da velhinha, mas Eu posso pedir minha parte banana? Como é que é, bem? Eu vou te dar uma banana. Vou te dar uma banana fora do ar. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos começar com a forofofoca, meu povo. Então vamos lá. Infelizmente, né, Jean, essa semana, né, a gente teve 2 perdas aí, né, e a gente sempre começa com as perdas porque não tem como, né? É verdade. Então vamos lá, vamos começar com o Fábio Arruda? Infelizmente, né, o Fábio Arruda, ele que foi encontrado morto dentro da sua casa por uma funcionária e acabou falecendo aos 54 anos. O consultor de etiqueta e ex-A Fazenda, porque ele participou da Fazenda, participou de vários programas, inclusive estreou recentemente um podcast. Ele é primo, inclusive, da Patrícia de Sabri. Você lembra da Patrícia de Sabri, Jorge Barbosa?
Eu lembro, assim, lembro dela, que trabalhou muitos anos na Globo, né? Fez algumas novelas da Globo e teve destaque no SBT, por exemplo, com Pérola Negra. Depois ela foi para Record TV, mas não a vi mais. Não sei se ela está no teatro ou de repente aposentou-se, né? Então, e o que acontece? O Fábio Arruda, há um tempo atrás, ele passou aí por uma. Foi fazer um check-up de rotina e o médico do Fábio Arruda disse o seguinte: é, diz que ele precisou passar por um. Como é que se diz o nome? Caracterismo. Cateterismo, Caracterismo. exatamente, tá? E o médico dizia o seguinte, inclusive o Fábio até gravou um vídeo para a rede social dizendo o seguinte: setembro é o mês da prevenção das doenças do coração. E eu não fiz cenário, não. Quando eu recebi esse convite, não podia imaginar que os resultados de alguns exames que eu fiz, graças a um check-up, me colocaram aqui num leito de. Num leito de. Esperando pela minha cirurgia do coração. Mas que bom, há tempo de resolver um problema, uma artéria de 90% obstruída, então a gente está acompanhando de perto. Andando à frente das possíveis doenças, ficou mais fácil de cuidar. Estou cuidando do meu coração, cuida do seu também. E após isso daí, disse que ele estava bem, até ia passar de novo no médico, né? E só que ele passou, né? Chegou em casa, disse que estava super bem, passou mal, morreu, teve um infarto fulminante. E é isso, infelizmente, foi cremado aí durante a semana e vai deixar saudades aí o Fábio Arruda, né? Gente, como a gente sempre fala, né? Que eu acho que a melhor fala que a gente pode ter nesse momento, a gente deseja muita paz e equilíbrio para os familiares, para os amigos, colegas de trabalho, fãs, né? Que eu acho que é um artista, porque você ensinar a pessoa a ter etiqueta, né? Ou quais são as regras da etiqueta nos dias de hoje, é uma coisa muito complicada, né? A gente está vivendo um momento que as pessoas estão esquecendo certos valores, né, Jean? Então, assim, vai o artista, que não deixa de ser um artista, e a obra fica, né? E Agora, vamos é ter... curioso, ainda falando um pouquinho, só para encerrar sobre o Fábio Arruda, você falou uma coisa que é interessante, porque ele ensinava etiqueta, mas ele ensinava de uma maneira divertida, não era aquela maneira snob, aquela maneira assim, olha, você, sabe, era uma coisa assim, você parava até para prestar atenção. Então, era bem curioso isso. Então, eu acho assim, ele ensinava de uma maneira popular, que o povo conseguia entender, e divertida. Então, isso eu acho que é interessante ressaltar sobre Fábio Arruda. Então, já, é aquilo que eu estou te falando. Então, mais interessante ainda, coloca de uma forma popular, né? A gente precisa, gente, disso nos dias de hoje, mais do que nunca, né? Apesar que eu adoro Glória Calil dando aula de etiqueta, mas não é algo assim tão popular, tão popularesco. Vamos falar do James Earl Jones, que também quer dizer, nos deixou, né? Faleceu, né? Essa semana. Isso. Ó, você que não sabe quem é o James Earl Jones, o James Earl Jones, ele ficou, eu vou falar para você quem é ele. Você lembra daquele filme do Ed Murphy, Um Príncipe em Nova York? Sim. Ele fazia o papel do pai do príncipe, do rei de Moamba, lá de Mozamba, participou até da continuação e ele acabou falecendo aos 93 anos. E ele era muito conhecido, a notícia que nos traz é a agência Reuters, né? Porque ele dublou o Darth Vader em Star Wars. Porque o que acontece? Quando o Star Wars foi gravado, o ator que era para ter interpretado. O ator que interpretou o Darth Vader, ele não conseguia falar, era um lutador até. Ele não conseguia falar devido ao capacete. Então, o que eles fizeram? Gravaram as cenas do Darth Vader e precisavam achar uma voz
potente para dublar o Darth Vader. E a voz escolhida foi do James Earl Jones, que faleceu na segunda-feira, dia 9, aos 93 anos. Além disso, outro trabalho de dublagem que ficou muito conhecido foi o Mufasa, o pai do Simba no Rei Leão. Você lembra, Jorge? Olha, o Mufasa eu lembrava, eu só não sabia quem era que fazia a versão em inglês, né? Porque a versão brasileira eu não sei quem faz, né? Então, era ele que dublava. E ele ainda participou de outros filmes aí que foram sucesso em Hollywood. Ele fez o Rei Jaffe, Um Príncipe em Nova York. Fez Conan o Bárbaro em 82, Campo dos Sonhos em 89, Caçada a Outubro Vermelho. Mais de 200 trabalhos na televisão. Tá? Seus últimos papéis foram exatamente em sequências de franquias que marcaram sua carreira. Ele voltou a dar a voz a Mufasa em 2019, quando saiu live action, e uma versão mais realista do Rei Leão. Em 2021, voltou a interpretar o Rei Jaffe em Um Príncipe em Nova York 2. Emprestou sua voz a Darth Vader uma última vez na minissérie Obi-Wan Kenobi, derivada da franquia Star Wars. Então vai-se o ator, mas a voz aí fica. Os trabalhos aí do James Earl Jones vai continuar ainda por muito tempo. Ficou famoso dentro da cultura pop, aí, da cultura nerd, hein? Ele é muito conhecido, chegou a fazer participações em The Big Bang Theory. Então, assim, é um ator assim que marcou uma geração. A voz dele marcou, né? Sim, sim. Gente, mais uma vez aquilo que a gente sempre fala, eu acho que essa frase que a gente sempre seleciona para esse momento, porque, gente, eu vou ser sincero para vocês, assim, meus pêsames, me desculpe, né? A etiqueta pede que se fale isso, mas assim, às vezes você nem conhece a pessoa, né? E realmente pesar daquela pessoa. Me desculpe, eu gosto de deixar algumas coisas bem claras, né, já? Que às vezes a gente pensa, tá sendo hipócrita, não sei o que lá. Não, gente, a gente tem que ser sincero, né? Meus sentimentos, entendeu? Gente, às vezes você não teve esse contato, né? Então a gente sempre pede paz e equilíbrio para os familiares, para os amigos, para os colegas de trabalho, para os fãs, porque é um momento muito delicado, né? Cada um tem uma forma de sentir e viver isso, né? E às vezes o período do luto ele é maior ou menor, né? E quando a gente fala, né? Quando você pensa no que nem gente, Darth Vader, gente, quem não conhece, quem não é fã conhece, quem é fã conhece mais ainda. Tem aqueles que adoram, tem aqueles que odeiam. Então, gente, né? Vamos falar, não é para todo mundo, né? É verdade. Mas a voz dele ainda vai ficar muito tempo ainda. O trabalho dele vai ficar ainda para as futuras gerações. Isso daí não tem nem dúvida, né? Isso que é importante. Sim. Vamos para o próximo assunto? Vamos. Então, agora deixa a tristeza de lado, aquele momento de homenagens do nosso programa já se passou, e agora vamos começar com as notícias. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de. Tá na hora de pula, pula, bole, bole, sem bolando, sem bala, dá um pulo, vai pra frente, de peixinho, vai pra trás. Quem quiser ficar com a gente, pode vir. Não fica não. Lari, 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 Débora Seco. Vamos lá. Como previsto, a atriz Débora Seco, uma das principais estrelas das novelas da Globo, nas últimas décadas, encerrou seu contato fixo com a emissora. O vínculo foi encerrado em julho e não foi renovado, marcando a transição de Débora Seco para um modelo de contato por obra específica. Esse modelo é cada vez mais adotado pela Globo, para dar flexibilidade tanto à emissora quanto aos artistas. Segundo a assessoria de Débora Seco, a decisão de adotar o modelo de contato por obra foi tomada para que a atriz possa explorar novas possibilidades em sua carreira. A notícia do site Planeta TV, cliquegrátis.com.br, do dia 7/9. E mais uma pessoa que também foi desligado agora, né, gente, recentemente, foi o ator Marcelo Melo Júnior, que depois de 15 anos na emissora, né, ele estava interpretando o bad boy José Bento no remake de Renascer 2024, e teve seu contrato encerrado na última semana.
ele anunciou que juntará ao extenso time de artistas sem contrato fixo. Notícia veio do site noticiasdatv.ua.com.br do dia 8 de setembro. A Globo, eu já falei o que eu penso. A Globo tá dando um tiro no pé, viu? Porque esses atores aí no mercado, para que outras emissoras ou até outras plataformas de streaming pegue aí esse ator, é facinho. Haja visto o que aconteceu, por exemplo, com a Juliana Paz, que gravou aí, acho que, se eu não me engano, uma minissérie para Netflix e tá o maior sucesso. Então, assim, a Globo que tome cuidado. A Globo que não abra teu olho, não, você vai entrar pelo cano, viu? Na verdade, ela tá com uma série do Disney Plus, né, Jean? Que é o Vidas Bandidas, né? Que, se não me falha a memória, já estreou aqui na quinta-feira, agora na Band. Tá passando Então agora na não é Band. vida. Perdão, então. Além do Disney Eu Plus. me Não, equivoquei. ela fez pela Netflix, que é o Melodrama, a pessoa comentou muito bem, fez sim já. Fez. Mas Então, ela já engatou uma série com a Disney Plus. E que tá agora sendo vinculado pela Band, que tá sendo uma coisa nova aí que ninguém esperava, que a gente falou, né? A Disney Plus fechar com a Band, né? E pegou muita gente de surpresa, né? Quer dizer, tá? E para quinta-feira, que é um dia que teoricamente sempre tem uma programação muito forte em alguns canais, né? Vai ser uma boa briga aí, né? é um tiro no pé. Então, as plataformas estão buscando cada vez mais parcerias aí com os canais de televisão. Já visto o Bake Office aí, que está sendo produzido com o SBT, e se não me engano, me corrija, qual que é o streaming que está produzindo o Bake Office, Jorge? É a Discover. É a Discovery. Então, assim, você tem aí os canais que estão fazendo parcerias. E numa parceria dessa, quando a Globo precisar, pode ser que ela entre pelo cano. Mas, enfim, vamos aguardar para ver o que vai vir por aí. Agora você tem que falar da SBT fazendo seus cortes também. Então, música do SBT. Agora é hora. Não vou falar que é ninguém. Vamos correr e cantar. No mundo não se leva a nada. Vamos sorrir. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Meu filho, o negócio tá pegando, viu? Segundo o portal Terra, o SBT prepara aí sua primeira onda de demissões, perdão, em 2024, após a esperança com a nova programação. Após reuniões da alta direção, o SBT tem pela sua frente dias difíceis. Sem sair do canal da família Bravanel, deve promover a sua primeira onda de demissões de 2024. O programa Circo do Tiru, de Tirulipa, está entre os alvos, com 4 dispensas engatilhadas, segundo o site Notícias da TV. Oficialmente, a informação é que os 4 serão substituídos por novos. De julho para cá, os departamentos estão sob alerta. A direção tem pedido redução de gastos desde horas extras, convidados e até viagem. A meta é economizar 20 milhões para não fechar o ano no vermelho. Contudo, novas projeções do SBT mostram que o corte pensado anteriormente precisa ser maior. Existe a possibilidade de que o corte chegue a 20% na folha de pagamento, ainda de acordo com a reportagem. O SBT tem 2024 de programação inédita e faturamento abaixo da meta. O SBT vê 2024 como um ponto de virada, em especial pela enxurrada de estreias, como Chega Mais, Tá na Hora, o Sabadão com a Virgínia Fonseca, Circo do Tiru, Lucas Tum e Tudo é Nosso. Mesmo diante de tantas novidades, o mercado publicitário não tem correspondido. Por causa disso, a ordem da alta cúpula é colocar o pé no freio. São fortes os rumores de interrupção de programas em 2025. Que, por exemplo,
esse Lucas Tum aí, que é o Lucas Neto, irmão do Felipe Neto, que foi fazer programa aí no SBT, não teve a audiência esperada. Ele tem muito sucesso na internet, mas no SBT, o Circo do Tiru, até eu assisti, eu acho que é um programa até legal. Jorge Barbosa tinha comentado isso, tinha dado essa dica. Eu acho que o que está matando do Circo do Tiru é a questão do horário. Eu concordo com o Jorge Barbosa. Talvez se fosse em outro horário, a audiência seria maior, né? E quem está dando audiência e está dando aí um certo lucro é o programa da Virgínia, que ela paga o programa praticamente, né? Então, a situação está difícil aí para o SBT. Ainda paralelo a isso, uma grande novidade vai surgir em 2024. A chegada de Walter Zagari, ex-chefão comercial da Band, como novo reforço do departamento. Ele pode entrar no lugar de Luciana Valério. Então vamos aguardar para ver o que vem por aí. Só que o negócio está pegando no SBT, viu? Ah, sim, mas isso daí, Marcelo, desculpa, Jean, é normal, né? Porque é aquela coisa, né? Você tem uma expectativa, né? E às vezes não é atendida a expectativa, né? A gente imagina que é de um jeito e o negócio vira de outro, né? Então, na verdade, o SBT já tem tido esse déficit faz algum tempo, né? Independente, né? Vamos falar do rei da TV, né? Tá gerenciando ou não, né? E realmente, assim, isso que você estava comentando, que eu sempre falo, né, gente? Eu sempre comento isso, que é o seguinte: é, o, O Circo a do questão Tiro, do Circo do Tirô, por exemplo, é uma atração que passa em horário de novela da Globo, né, gente? É uma competição ingrata, né? desleal, eu diria até. Eu acho totalmente desleal, porque, gente, vamos falar uma coisa. O brasileiro está acostumado com novela. Então, assim, é você querer. Assim, gente, desculpa, não dá. Quem está acostumado com novela vai ficar trocando de canal. Ah, deixa eu dar uma olhadinha no circo. Não vai, né? Aí aquela Então, novela também, A Caverna Encantada, aí, escrita aí pela Dona Iris, não está dando audiência. Segundo o que eu vi algumas publicações, sou eu que estou falando, é a segunda novela com pior audiência do SBT. porque assim, a infância de Romeu e Julieta, vocês sabem para vocês. Shakespeare é muito bom, tá? Shakespeare continua atual, mas você trazer essa história, que teoricamente seria o primeiro grande drama, né, de William Shakespeare, para uma versão infantil e dar um tom mais light, não é legal, né? Deveria ter optado por uma obra que às vezes não é tão conhecida, por exemplo, a comédia dos erros, né? Que são comédia mesmo do Shakespeare, né? Muito barulho por nada, né? Eu acredito que seria bem mais interessante, né? Então, para mim, foi feita uma escolha ruim. A Caverna Encantada, ela tá bem mais infantil, tá voltando àquela linha que o pessoal gosta muito, mas você tem, como diz, canais hoje, né? Vamos falar assim, fechados para criança, né? E o SBT está numa briga muito triste, né, para manter essa questão para criança em horário nobre, né? É o único que está tendo esse cuidado, essa visão, né? Esse olhar, né? Essa preocupação. Essa preocupação. E, Ele e a cultura, infelizmente, parece que os está dois. perdendo mesmo. Não, mas a cultura, a programação dele é diária, né, Jean? É diária, assim. Você tem horário da manhã, à tarde também, mas à noite, vamos falar em horário nobre, vamos falar a verdade, está sendo só o SBT, né? E infelizmente, né, é, é triste, tá se perdendo, né? Não conseguiu achar. Eu acho que assim, a melhor fase que eu falo de novela da SBT recentemente, se a gente parar para pensar, né, Jean? A última grande novela foi As Aventuras de Poliana. O Poliana, a moça, já foi um fiasco, né? Teve perda de artistas, né? Personagens, troca de atores. Mas a novela também não. Vamos falar, eu assistia porque a gente tinha uma esperança de uma história, porque a gente tinha gostado muito de aventura e achou que ficou. A Hora de Aventura. As Aventuras de Poliana,
porque ficou muito, assim, como o final pegou o começo da pandemia, tiveram que correr com aquilo, né? Então, não teve muito para onde correr, né, Gê? Vamos falar a verdade? Então, e aí, daí em diante você tá aí com novelas que não estão tendo aí um grande resultado, né? Vamos aguardar. Eu sempre torço para que tudo dê certo, para que as pessoas consigam, o SBT consiga se recuperar. Ah, mas você é puxa-saco do SBT. Não, gente. Eu penso nos funcionários. É tão triste quando uma pessoa é mandada embora. Então, assim, ó, tomara que dê certo, porque é mais uma empresa brasileira. Então, eu espero que dê certo. Né, dona Marocas? Ah, é verdade, bem. Mas sabe o que, que eu acho que mata às vezes no SBT, já? Não sei se vocês observam isso, que nem esse horário nobre das crianças que o SBT está fazendo. Gente, eles estão colocando muita novela. Agora que acertaram, né? Que acertaram. Colocaram As Aventuras de Poliana, né? Que é uma novela que deu certo, né? E tá essa Caverna Encantada, gente. Desculpa, eu vou ser sincero para vocês. Eu não como preciso de um resgate, não é algo que me agradava, né? Às vezes, a gente assistia de tabela porque você queria ver a Poliana Moça, coisa e tal, mas mesmo assim, se fala, nossa, novela que eu queria. Não, não é novela que eu queria assistir, não. Só falta agora fazer a Poliana velha, né? A Poliana moça, a Poliana adulta e a Poliana velha vai saber. Vamos para o Aí, próximo ó, é assunto. melhor não dar ideia, não, que esse povo é meio louco, é capaz de querer, viu? Poliana no asilo, enfim. Vamos para o próximo assunto da pauta. É claro, se ninguém tiver nada para comentar. Ah, não me convidaram para essa festa pobre que os homens Tudo bem. amaram para me compreender. Brasil, mostra sua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Quem será que vai cantar esse tema em 2025, né? Mas vamos falar agora do destaque da semana de Vale Tudo 2025. Eita, tem novidades aí no elenco? Tem. Destaque de Pantanal 2022 e Vai na Fé 2023. Bela Campos foi escolhida para interpretar Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, que substituirá Mania de Você na faixa das 9 da Globo em 2025. A vilãzinha foi eternizada por Glória Pires na novela de 1988, e o papel é um dos mais importantes da história. Bela superou Júlia Buscatio, Júlia Dávila, Valentina Erzagi e Teresa Fonseca na disputa pelo papel. A notícia veio do site noticiasdatv.uol.com.br do dia 10 de setembro. Para quem não se lembra, se eu não estiver falando mentira, a Bela Campos, mas quem é a Bela Campos que estão comentando? Quem assistiu a novela Vai na Fé, ela era a filha da Sol na novela Vai na Fé. Não é isso? Isso, Ela era tá a bom. Jennifer. Eu achava até que Isso. ela era parente do. Eu tava confundindo ela. Achava até que ela era parente do Gilberto Gil, mas não tem nada a ver. Não, é o sobrenome, acho que coincide, né? É só uma coincidência, né? Então, vamos aguardar aí para ver o que vai ver, né? Se ela vai segurar. Tomara que ela segure. Vamos. Lembra um Eu pouco. acho que sim, viu, Jean? Eu acho que sim. O que a gente viu o pessoal comentando, não sei se você pensa assim, é uma novela que você já tem a Thaís Araújo que vai fazer a Kel. Então o pessoal não queria muito, né, colocar, né? Estavam pensando assim, achar um meio termo, né? Porque na verdade faz muito tempo que a gente está trabalhando as novelas agora com diversidade, né? E então o pessoal estava tentando, né, assim, mas eu acho que para ser filha de Thaís Araújo, eu acho que cabe sim, é bem legal. E vai gerar uma confusão maior ainda, porque você lembra que quem vai ficar momentos contra a Maria de Fátima é a Odete Roitman, né? O pessoal não queria pegar muito esse embate, né? Que acaba sendo um embate até interracial, né? Mas vamos ver como é que os autores e a direção artística vai levar essa história, né? É, vamos esperar para ver. Vamos para o próximo assunto? Eu quero fazer um comentário. Faça um comentário. E por né, gente? Vamos falar a verdade. Porque tudo isso. Você viu quem vai ser? Apesar que eu gostei. Você viu quem vai ser o Afonso?
Não, não vi. Quem vai ser o Afonso? O Mauro Carrão. Mauro Carlos. Ah, eu sei quem é. E que tem? A senhora não gostou do Mauro Carrão? A senhora não tiraria a ciroula para Mauro Carrão? Olha, até tiraria, bem. Mas a questão não é essa, né? Você vê como é que tá o negócio, roda, 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 é sempre os mesmos atores. Não tá fugindo muito, né, gente? Não tá durando. É, o negócio tá feio, né? É, então, mas aí que tá, que eu falei que eles mandam os atores embora, depois fica sem tempo para onde buscar, né? É, gente, é aquela coisa, eu não sei, 2025, com a comemoração de 60 anos de TV Globo, vai ser bem complicado, você vê. Você já mandou agora, quando você põe, por exemplo, Débora Seco, gente, Débora Seco é um nome muito forte, né? Você coloca a Então, Débora, né, sem contrato fixo, é complicado, né, gente? Né? Mas não é melhor, né? é. Outro que também está sem contrato fixo, né, que estava até fazendo par romântico com a Débora Seco, era o Lázaro Ramos. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer com a Rede Globo, porque a Rede Globo, o bicho está pegando lá, viu? Todas as emissoras que o bicho está pegando, viu? É que tá com um problema aí com corte, deve ser todas as emissoras. Vamos para o próximo assunto? Ratinho. Então, gente, que o Ratinho ia comprar a Jovem Pan do Tutinha. Porém, surgiram vários comentários essa semana, a rádio, a TV Jovem Pan, enfim, tudo. Só que, segundo o colunista Flávio Rico, ele conversou com os dois, tanto com o Ratinho quanto com o Tutinha. E eles destacaram que tudo não passa de uma verdadeira fake news. Ainda segundo o jornalista, em conversa com ambos os empresários, esse assunto jamais teria sido comentado entre eles. E tudo não passa de especulações. Vale frisar que, mesmo sendo apresentador do SBT, o Ratinho é dono de uma das maiores afiliadas do canal da família Bravanel, a Rede Massa, localizada no estado do Paraná. Tutinha, por sua vez, é dono da Jovem Pan e da Jovem Pan News, canais de rádio e TV. Vale lembrar que a Rede Massa também está na rádio e é uma das maiores audiências que a gente tem em rádio, AM e FM. Então, diz que tudo não passou de uma grande fake news. Já, eu achei estranho quando a gente fala sobre isso, né? Deixando bem claro, porque assim, o Ratinho ele já tem a Massa FM, quer dizer, ele já tem uma concessão, não que ele não possa ter outra, tá, gente? Mas é muito estranho, né? Porque assim, quando você pensa em Jovem Pan, não tem como você desvincular, por exemplo, do canal, né? Então, mas, gente, é aquela coisa, né? Especulação, né? Sei lá, Se né? ele compra a concessão do canal na verdade, se ele compra a concessão do canal e muda o nome do canal, vai saber. Tudo pode Não, acontecer. ele pode já, mas você pensa bem, eu acho que a pessoa não faria, porque Jovem Pan, é, queira ou não, é um nome muito forte no mercado, né, Jean? A gente viu isso com com os canais internacionais, né? Você lembra? Fox, que agora que é FX, que virou Star, que agora sei lá o que ela é, né? Então você vê que até para você trocar o de nome, você tem todo um processo, né, de reconfiguração, tudo. Então não é feito assim às pressas, né? Pelo menos internacionalmente falando. Então é assim, mas é aquela coisa, né? Se ele tiver dinheiro para isso, eu vou ser sincero, era mais fácil, eu acho, que ele comprar mais partes da SBT. Tem que ver se as meninas vão querer vender. Eu acho que se no Não, dia não. que ela quiser vender, eu não acho que seja difícil aí o Ratinho se tornar dono do SBT. Mas tem que ver se as meninas vão querer vender, né? Concordo com você em grau, número, gênero. Eu só estou falando assim aqui entre nós, né? Se fosse fazer algo, porque ele assumiu um canal agora já, sei lá, né? Pra Eu mim, não viu sei um como é tempo que tá atrás. não sei como é que é o financeiro do Ratinho, né? Não sei como ele Há um tempo arrecada, né? atrás, então, mas há um tempo atrás, o, o Ratinho tentou até comprar a Rede TV. Muito foi especulado sobre isso,
Tá, todo mundo falou que era mentira, mas não sei, né? Ele tem vontade de ter uma emissora de televisão. Ele já tem no Paraná. E ter aqui em todo lugar, eu não duvido, não. Mas vamos aguardar. Se o Ratinho quiser contratar nós estamos facinho, certo? Quem quiser nos contratar ou então nos anunciar conosco, o nosso programa ele é transmitido tanto pelo Spotify, quanto pelo YouTube, quanto a Web Rádio ABC. Faz como, Julia Menta? É só você mandar um e-mail pra gente no hdfofoca@gmail.com. Boa! Vamos para o próximo assunto, dona Marocas? Vamos bem, vamos. Eu acho que a gente podia participar. Não, eu não gosto daquele lá. Eu acho que é o melhorzinho dele, né? A Porta da Esperança, né? E o show de calouros dele também. Pode ser, por que não? Dona Barocas, é 10 subiu e o realizar um sonho. Bem, vamos Ô, falar a dona Marocas, verdade. agora deixa eu fazer uma pergunta para você, já que a Julia Menta bem observou. Se a senhora tivesse que realizar um sonho, qual é o sonho que a senhora realizaria? Dona Marocas. Olha, Jean, eu acho que assim, a gente que é ligado com essa questão culinária, tudo, né? Eu acho que, como assim, a gente conhece muita cozinha, porque a minha formação, né, gente? Não sei se você sabe, vocês que são nossos ouvintes, vocês também deve ter uma formação que nem a minha, né? A minha formação é uma formação autodidata, né? Aprendi com a minha mãe, com a minha avó. Então foi uma coisa familiar, né? Eu acho que um sonho para mim, né, que eu acho que todos nós hoje que quando a gente assiste um Peck-Office, né, Brasil, tem receitas ali que a gente queria comer. Então, porque são receitas que a gente não faz em casa, né? Vamos falar a verdade? Tem umas receitas ali que, olha, eu vou te falar, né? Tem... Então, eu acho que para mim, hoje, você falasse um sonho, seria poder provar aquelas receitas feitas no Back-Office Brasil, né? Boa! Eu, assim, ia aos estúdios, né, conhecer porque mudou, né? Porque tem que falar uma coisa para você, já. Eu gostava muito da Becca Melano, principalmente ano passado, quando ela estava fazendo aquela parte que ela fazia as principais receitas, e você via que era possível fazer. Então, me desmistificava um pouco, porque parecia assim que nós pegávamos cada receita ali e realmente a gente vê algumas receitas que não dá certo, né? São bem complexas, bem complicadas. Então, para mim, seria o sonho, seria esse, sim. Vamos aguardar então, né? Sim. E você, Julia Menta, o que seria aí, o que seria o seu sonho? Olha, já, eu acho, é, quando a gente fala de sonho, eu acho que são coisas que a gente até consegue fazer normalmente, tá? Eu tenho um sonho que até há muitos anos atrás, quem tinha esse sonho, que eu sempre ouvi falar, eu olhava assim, eu falava, nossa, né, que é difícil, mas não é. Era o Jorginho, né? Que era ir para Fernando de Noronha. Oxa, por essa eu não esperava, hein, Jorge? Fernando de Noronha? Olha, eu já tive muitas sessões de ir para Fernando de Noronha. Até que há uns anos atrás eu trabalhei com uma amiga, uma colega de trabalho, né? Vou até pedir desculpas que eu não lembro o nome dela. Ela começou com a gente há muitos anos atrás, eu trabalhei no laboratório. Ela começou com a gente na área de call center, ela fez enfermagem e ela deram ações para ela, foi atuar na área de enfermagem. Me desculpa, minha colega, faz muito tempo, eu não lembro se era Fernanda, não lembro agora o nome dela. E eu comentei com ela que ela tinha esse sonho, ela falou assim, olha, ela contava assim que ela tinha ido com a família para Fernando de Noronha, só que ela tem um problema sério, que é o quê? Como é uma área de reserva, nas pousadas tudo fica aberto. Então aí tá calango pode cair na sua cama, tudo. Eu falei, ai, cara, eu acho que é aí que Eu, mata hein? o negócio, entendeu? Que eu falei assim, já imaginou o bicho cair na sua cama? Eu, hein? Né? E então, assim, então para mim perdeu um pouco do prazer essa situação, tá? Hoje já eu vou ser sincero para você, um sonho meu, né? Um sonho de consumo.
não é algo impossível, quero deixar bem claro para quem está nos ouvindo, mas assim, para quem viveu nos anos 90, quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco, né? Hoje a gente tem as versões, né, dos Cavaleiros que são idênticos ao anime que passava na TV, né? Então, eu sou assim, eu gosto muito, gente, gosto muito mesmo da Athena, né? Então a versão dela hoje não, ela é caríssima, tá? A nível de preço, eu não sei se tem tem à venda. Mas para mim um sonho assim a realizar, né? Que assim, a gente tem outras prioridades, né, Jean? Eu já tive aquele sonho de ter o PlayStation, já passei pelo sonho do Xbox. Hoje, para mim, meu sonho está mais nisso. Então, por exemplo, seria um Cloth Meet da Athena. Que aí tem ela sem armadura, ela com armadura, só armadura, né? Então, é um sonho que não é possível, né? Mas precisa de uma programação, porque não é algo tão barato, né? Lembrando, ainda mais se a gente importa isso, a alfândega, ela está cobrando hoje 40%, dependendo do produto que você tá importando, mais IOF, mais ICMS, então a conta vai ficando grande, né? Eu vou falar para vocês, eu parei até um pouco de comprar algumas coisas em algumas, como é que a gente fala, alguns vendedores internacionais por conta disso, né? Porque a gente fica meio perdido na conta, e a gente fica meio assim, né? É duro você comprar um produto e vai ter que pagar mais 40% do valor, né? Então, é algo a se Realmente pensar. é difícil. Mas vamos então para o próximo assunto? Você não falou o seu. O É meu. verdade, o Jean não quer contar que o sonho dele de consumo é casar com a Angelina Jolie. Não, o meu sonho de consumo é aquele com creme, com açúcar, bem bonitinho, bem gostoso, sabe? Isso é baratinho, bem. Isso dá para comprar. Aí tem Então, uma não sei. padaria boa aqui em Santo André, sabia? Então, Tem até ele frito. pois é. Vou para o próximo assunto, então, se ninguém tiver mais nada para comentar. Olha, já a gente falou tanto de sonho. O nosso próximo assunto, não sei se você assistiu, mas eu assisti, e foi no final do programa Silvio Santos, foi o Show do Milhão, que estreou no último domingo, né? E o Então, interessante é o quê? eu não Ó, pude assistir, estou até curioso para escutar a sua crítica, que infelizmente eu não pude assistir, porque eu estava em São Roque. Aliás, é uma cidade belíssima, viu? Para quem puder. Não é tão difícil de chegar lá, mas eu gostaria de ouvir. O que você achou do show do Miguel? olha, eu quero primeiro ler a notícia e já comento em seguida. Ó. O programa Silvio Santos foi a atração mais vista na TV brasileira, fora da Globo, no domingo, 8 de setembro. A edição teve um principal chamariz à volta do Show do Milhão, apresentado pela primeira vez por uma mulher e com novo formato. Notícia vem do site noticiadatv.ual.com.br do dia 9 de setembro. Agora falando do programa, está muito mais dinâmico, tá? A grande inovação que teve é um auxílio que é chamado Alex. Então a pessoa pode pedir auxílio Alex. O Alex ele informa, né, o que está sendo perguntado, bem interessante. Continua tendo os universitários, 3 universitários, tá? Que para variar, a gente fica assim, ai meu pai do céu, fica um pouco a desejar, tá? Tem os 3 pulos que os 3 pulos agora eles são patrocinados pela EMS, a empresa de remédios, né? De farmacêuticos. As cartas pela Copag, que quem não conhece é uma grande marca aí de cartas, né? E tá bem dinâmico, né? A Patrícia ela faz as perguntas, a pessoa responde, ela já vai respondendo rapidinho, né? Infelizmente, infelizmente não, é o que a gente já viu lá atrás, né? Conforme vai aumentando o valor, né? A pergunta ela vai ganhando, vai ficando mais difícil, tá? Eu acho que o melhor prêmio da noite, se não me falha a memória, tá, gente? Foi o valor de R$ 80 mil, Nossa, tá? tava bom, hein? Mas assim, tem perguntas bem tranquilas. Eu acho que o começo sempre é bem tranquilo, né, Jean? É aquela coisa, a gente estando lá, eu acho que a gente assistindo de fora, a gente fala, nossa, essa pergunta é fácil, né? A gente tem, eu acredito que é assim, né? Que você tem que procurar usar as ajudas e os pulos conforme vai aumentando a dificuldade das perguntas, tá?
a gente, em casa, minha mãe estava assistindo até comigo, ela falava assim, meu Deus, gente, pô, primeira pergunta, a pessoa já tá pulando, né? Então, mas faz parte do jogo, né? Mas sei lá, não. Olha, eu vou me inscrever, quem sabe, né? Eu acho que é difícil para a pessoa se inscrever, Jorge. Olha, eu acredito, gente, eu não, né, eu vou ser sincero, né? Eu acredito que não é difícil, não. Você entra no site do SBT, tá? Na parte de inscrições, você entra no Show do Milhão, e aí você coloca, né? Você se inscreve, coloca a foto, conta a sua história, né? E não é difícil, não, tá? Cada edição do Show do Milhão, pelo que nós vimos ali, são 12 pessoas, são 12 participantes, eles são sorteados, né? Sorteio o número, tá? E assim que um não conclui sua fase, tanto para você ter ideia, foi uma edição, olha que interessante, né, gente? Que teve 3 mulheres concorrendo. Nossa, É. Então, gente, é aquela coisa, né? Tem que se jogar. Eu acho que tem que se jogar. Eu acho que vale a pena sim, gente. Eu acho que por ser um programa que você concorre a dinheiro, né? Eu vou ser sincero para vocês. Eu acho que todo mundo quer chegar a 1 milhão, mas na dificuldade que está hoje, eu acho que eu vou ser sincero. Se eu participasse hoje, eu acredito que 100 mil eu conseguiria chegar até uns 80, 100 mil, né? Apesar que eu não vi perguntas de 100 mil, tá, gente? A pergunta de 80 mil foi bem complicadinha também, né? Mas é o que a gente já viu antes, assim, não vou desmerecer os universitários, a gente não pode, mas você vê que são de áreas, são de várias áreas, e como as perguntas elas são de conhecimentos gerais, às vezes acontece de cair algo que a pessoa está estudando mesmo, mas assim, as perguntas que passaram para os universitários eram assuntos assim bem aleatórios. olha, vamos então, vamos ver. Eu me inscrevi. Então, para você entrar é muito fácil, basta você ter um Gmail, que nem o Jorge falou. Enquanto nós estávamos curtindo aqui, eu fiz que me inscrever para ver a dificuldade. Então, você, querido ouvinte, entra, participa, mas eu não sei nada. Tenta, ou não, você já tem. O máximo que vai acontecer é você ir lá e não ganhar nada, mas até aí, o que custa? Olha, Jean, eu vou ser bem sincero, eu acho que você não ganhar nada é, é, é difícil, tá? Porque assim, como você tem as cartas, você tem o Alex, você tem os universitários, você tem 3 ajudas. Então, eu acho que o mínimo por exemplo, 3 mil reais, eu acho que a sequência é essa, 1.000, 2.000, 3.000, né? Você consegue. Agora, ainda tem os 3 pulos, né? Então, eu acho que você consegue. Agora, não é tão difícil, né? As primeiras perguntas, elas são de temas fáceis, né? Então, a minha mãe, o que a minha mãe sempre comenta é assim, que a gente estava assistindo, ela fala assim, para você tá fácil aí, porque você tá aqui do lado de fora, às vezes você tá lá, você tá nervoso. Claro que bate o nervosismo, sim, né, João? Você que já fez, já gravou, né, já participou de um programa de perguntas, você sabe. A gente fica, É, gente. fica mesmo. É Não verdade. tem como, não tem Isso é como. verdade. Então, é, Mas, legal, vamos esperar aí para ver. Quem sabe daqui uns dias estarei lá, porque eu me inscrevi. E você que está nos ouvindo, se inscreva também e ganha aí uma oportunidade. Vamos para o próximo assunto? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Quando quer comer bichinhos, os seus pezinhos, ele se escalcha, ele bate as asas, ele faz cuco, mas tem muito medo é do gavião. A gente vai falar agora do Gugu. Então, né? Vamos falar da novo capítulo que surgiu aí da herança de Gugu, que está uma novela. Olha, dona Iris Abravanel, nós estiver nos ouvindo, pode escrever uma novela aí, A Herança de Gugu. Porque tem novos capítulos, novidades aí. A primeira novidade é que a ex-mulher do Gugu, né, que entrou na justiça para ser reconhecida, a Rosemiriam, ela queria que a união estável com o Gugu fosse reconhecida, desistiu da ação
e já está fora do espólio. Agora, o grande problema, o Gugu tem uma herança avaliada em mais ou menos R$ 1 bilhão. O grande problema é o Ricardo Rocha, que é o suposto filho do Gugu Liberato, que entrou na justiça e quer ter a paternidade reconhecida. Porém, os filhos do Gugu já se predispuseram a fazer o exame de DNA. E houve uma reunião, uma audiência de conciliação, agora na última segunda-feira, dia 9, para ver se havia aí um acordo. Mas os advogados do Ricardo Rocha disseram que ele está irredutível, que ele só aceita fazer o exame de DNA com a Dona Maria do Céu e um dos irmãos do Gugu. Que ele não aceita fazer com os filhos do Gugu, porque ele fala que tem filho que ele não sabe se realmente é do Gugu ou se foi gerado por uma, como é que fala? Gravidez de proveta, né? Na verdade, assim, na questão da gravidez de proveta, assim, foi feito por gravidez de proveta, todo mundo sabe que foi feito. Agora, o que se questiona é realmente qual, né? Que tem aquele ditado popular, né, dona Maroca? É verdade. É verdade, né, bem? Que o ditado é o quê? Pai é quem cria. Então, só que aí os filhos do Gugu estavam tentando poupar a mãe do Gugu, a Dona Maria do Céu, que tem quase 96 anos, 95, 96 anos. Mas a justiça determinou que fosse feito aí o exame de reconhecimento de paternidade, usando o DNA da Dona Maria do Céu e do Amândio. O Amândio, ele é um dos irmãos do Gugu, né? Então, uma vitória que o Ricardo Rocha conseguiu. A justiça ainda determina, quem traz essa notícia é o Notícias da TV. A justiça ainda determinou que a mãe de Ricardo Rocha, Dona Otacília, ela que teria tido um caso com o Gugu, e a irmã dele também fizessem o exame de DNA. Durante a audiência, ficou definido que os exames serão realizados em 2 laboratórios diferentes, para tornar mais seguro o resultado dos testes. Ô, Jean, vem cá, pode falar. Mas e se eles se negarem a fazer o teste? Se se negar a fazer o teste, o Ricardo Rocha, ele automaticamente é conhecido como herdeiro do Gugu. Agora, vamos aguardar para ver o que vai vir por aí. Eu acho, no mínimo, acho que essa história já poderia ter sido acabada, já poderia ter sido encerrada há muito tempo. Se esse exame já tivesse sido feito há muito tempo, tá? Eu não sei se os filhos do Gugu realmente têm um certo receio desse rapaz realmente ser filho do Gugu ou não. E ainda tem outra situação, que é o rapaz que entrou na justiça para ser reconhecido também como que se fala? Como união estável com o Gugu. Que ele tinha perdido o processo no primeiro momento, mas recorreu. Então, essa herança do Gugu ainda vai dar muito pano para manga, viu? Olha, já posso ser honesto nisso? Eu acho que não, porque se ele já perder a primeira instância, dificilmente ele vai ganhar a segunda instância, tá? Porque se na primeira instância não concedeu para ele, a análise da segunda instância provavelmente seja a mesma, entendeu? Por mais que a gente tenha uma lei, por mais que a lei brasileira entenda, por exemplo, que hoje você namorando, sendo noivo, você por tantos anos tem direitos, né, de união estável. A união estável ela entende ainda a questão de morar junto. E o Gugu, pelo que eu sei, ele nunca morou com ninguém, tirando a mãe dos filhos, ele nunca morou com ninguém, oficialmente falando. De fato, o rapaz, o referido rapaz, viajava com o Gugu, coisa e tal. Poderia caracterizar, mas que testemunhas estão envolvidas nessa questão, né? Então é isso, né? Então, Agora, é interessante comentar que diz que quando teve a audiência aí para provar aí, né, da questão da Rosemília, dela ser realmente ter a união estável, não tem?
A dona, dizem aí, foi até acho que o Flávio Rico comentou, que a mãe do Gugu, Dona Maria do Céu, ela foi categórica e foi muito corajosa. Ela falou assim: olha, meu filho não gostava de mulher, meu filho se relacionava com homem e a família sabia, toda a família sabia, mas não era algo que ele queria expor. Então ela teve assim uma lucidez muito forte, palavras de Flávio Rico, uma coragem também, segundo o próprio Flávio Rico. Mas é isso, nós temos aí mais 5 minutinhos. Dá tempo de mais uma fofoca ou vamos para os encerramentos? Olha, Jean, eu acho que tem uma fofoca muito legal da gente estar falando, que eu acho que para quem é fã, nós daqui a pouco estamos no mês de outubro, mês das crianças, né? Eu acho que tem duas fofocas para mim que são bem interessantes da gente estar falando. Que eu vou passar rapidinho essa, e aí depois eu deixo você fazer a sua. Que é o seguinte, que a TV Colosso está de volta à televisão, a partir do dia 7 de outubro, às 9h45, no canal Viva, tá? Vai ser uma edição especial com 40 episódios da atração, que é inédita no canal. O público poderá matar a saudade da Priscila, do Gilmar, do Thunderdog, tá? E toda a turma que alegrou as manhãs na década de 90. Não sei se você vem do site planetatv.cliquegratis.com.br do dia 9 de setembro. E a outra é com relação ao Chaves, né, Jean? Finalmente, tudo se resolveu. O Chaves, a família do Roberto Gomes Bolanos, entrou em acordo com a Televisa e o Chaves vai voltar aí às emissoras. 4 anos sem o Chaves aí. A Televisa fez o anúncio para a América Latina. O Chaves, tanto o Chaves quanto o Japolim, ele já tem data previstas para voltar ao ar, depois de 4 anos sem exibição de todo mundo, por problemas relacionados a direitos autorais. O Na Telinha, essa notícia vindo na Telinha, apurou que os contratos interrompidos na época em que Chaves e Chapolin saíram do ar serão retomados, mantendo os prazos. Assim, o Chaves e o Chapolin vão passar a ser exibido no Amazon Prime, na Multishow, que é um canal a cabo vinculado à Globo, e também voltarão a exibir os episódios no mês que vem. A reportagem descobriu que outubro foi colocado como a janela para o Brasil no novo contrato, tá? Agora tem uma coisa meio chata, mas a gente tem que falar. Segundo o Gabriel Perlini, o SBT mandou que o Chaves passasse por uma nova dublagem, pois os antigos dubladores estão processando por direitos trabalhistas. Alguns episódios já foram para o estúdio para nova dublagem. Sendo assim, a volta do seriado pode demorar um pouco. Então ele vai voltar, mas com uma nova dublagem, certo? Porque, gente, se o SBT, como a gente já começou no programa falando, tá com questões aí de reduzir custos, se ele tiver que pagar esses custos para os dubladores, eles estão de mãos atadas, né? É um custo que eles não poderiam ter agora no momento, né? Então, resta saber se eles vão gastar mais com dubladores novos do que pagar os antigos. Não sei. Enfim, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso Hora da Fofoca. Eu espero que você tenha gostado. Mas não fique triste, você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Instagram, pela Spotify, tá? Então não tem motivo para você não acompanhar a Hora da Fofoca, tá bom? Passo a palavra então para os meus amigos, e aí vamos ver quem vai fazer o encerramento. Bem, como a já falou, nosso canal oficial no YouTube é o Hora da Fofoca, Janarras e Jorge Barbosa, do podcast Hora da Fofoca, Janarras e Jorge Barbosa, e do Instagram, H de Fofoca. Gente, se alimentem adequadamente, tome bastante água, tá? O calor tá grande aí, tá esfriando de novo, mas o calor volta. Não esquece de tomar água bem, né? Água é vida e faz bem para você e para todo mundo. Aí use também com consciência, né, gente? Não toma banhos muito longos e não fica aí gastando água à toa. Gente, a gente está num momento que a gente está tendo poucas chuvas e realmente esse cuidado com a água é essencial para todos nós, para a gente também evitar que tenha aumentos na nossa conta d'água. Então, use com prudência, né? Evite banhos muito longos. Está escovando o dente?
põe água no copo, não deixa a torneira aberta enquanto você está escovando os dentes, né? E tem outras formas que a gente pode estar utilizando a água com consciência. Esperamos vocês no nosso próximo Fofoca TV, Fofoca Rádio, Fofoca Hora.